aqui então à frente, agora o pastor Napoleão. Pastor Napoleão é um grande amigo que o Senhor me deu. E ele foi o primeiro pastor da videira aqui nos Estados Unidos. Ele plantou a primeira videira nos Estados Unidos. E a primeira videira, ela foi plantada lá em Atlanta, na Geórgia. Então, se você porventura viajar para Atlanta, né, quiser conhecer a videira lá, a casa lá também é sua. Amém? Vamos orar por ele? Estenda a sua mão para cá. Espírito Santo, eu coloco diante do Senhor a vida do pastor Napoleão. Homem muito amado. Homem muito amado da parte do Senhor. Pai, que o Senhor possa usá-lo como boca do Senhor na vida dessa igreja local. Que ele seja instrumento agora nas tuas mãos para liberar promessas sobre nós. Palavras de vida eterna. Palavras da parte de Cristo. Que edificam a fé dos nossos irmãos e nos motivam a ir além diante do Senhor. Senhor, abençoa o meu irmão agora. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo. Irmãos, sou apaixonado por esse casal, não escondo de ninguém. Vocês estão em muito boas mãos. Eu falava para o Marcelo hoje, o Marcelo está aqui comigo, passando por aqui, eu falava que tem poucas pessoas na minha vida que eu amo como esse casal, como esse homem aqui. Nós temos uma aliança. Ele me emprestou os filhos para serem meus netos por enquanto, até eu ter neto, sem competição com a dona Fátima. E eles estão fazendo uma doação temporária, até eu ter netos. Mas vocês são muito amados e eu quero falar isso para vocês. Estão em muito boas mãos. O casal é um casal que nós amamos e confiamos muito, muito, muito por causa da integridade do coração deles. Amém? Obrigado. E eu me sinto muito velho quando eu sou apresentado todas as vezes. Negócio assim... Tem que cair a ficha uma hora, né? A sua idade. Ele é o primeiro, ele é o pioneiro, ele chegou aqui... lá atrás. Mas é verdade. Lá atrás. Vamos deixar lá atrás. Quando eu cheguei aqui, nos Estados Unidos, eu ouvi alguém falando assim: eu moro aqui já há 12 anos. Eu falava, nossa. Irmãos, eu moro aqui há 28 anos. Olha, nem sei o que eu penso mais. Mas, como o pastor Paulo falou, essa não é a nossa pátria. Esse é o país em que nós vivemos, mas a nossa nação é celestial. Nós somos do céu. Amém? E tem uma palavra para compartilhar com vocês. Eu creio que veio do Senhor. Sabe, tem momentos que eu vou ministrar que Deus me dá a palavra muito antes. Mas hoje foi mais ou menos na emoção. Eu passei esse final de semana orando e falei: Senhor, cadê a palavra que o Senhor quer falar para eles? Eu sempre preparo 1 ou 2 palavras, mas quando eu estava quase chegando aqui, o Senhor me lembrou de algo e eu gostaria de compartilhar. Gostaria de ler primeiro. Para aumentar a emoção, Alan, eu não te mandei esse versículo, 1 Timóteo 1,18. Amo alguns de vocês aqui, amo todos, mas alguns de vocês eu conheço e é muito precioso. Irmãos aqui que estavam ministrando maravilhosamente bem. Vocês estão em boas mãos. Isso é só o início. Fala amém. Vocês gostam de ficar no escuro assim mesmo? Eu não vejo quase ninguém, aí manda um farol de fusca aqui. Aê! Uma salva de palmas para o Estevam. Que é isso? Isso, Estevam. Que isso? Eu acho que você deveria ganhar uma oferta hoje, por ser o cara que trouxe luz a esse culto. Só estou dando uma dica, Estevam. 1 Timóteo 1,18. A Bíblia fala o seguinte. Olha essa palavra. Ali só tem inglês, né? Opa, então peraí, eu vou abrir.
Não, lá só tem inglês. Ah, inglês, português, inglês, português, inglês, português. Que isso, varão? Vocês são chique demais. Mas já que eu abri minha Bíblia, eu vou ler minha Bíblia mesmo. O tema desse bloco de versículos... quero lembrar. Estou aqui com o Marcelo, um irmão muito precioso. E é um amigo que o Senhor me deu. Ele, a sua esposa, seus filhos. E ele não congrega conosco ainda. Eu planejo furtá-lo da igreja de onde ele congrega. Estou brincando, mais ou menos. Eu falei para ele, irmãos, ele caminha comigo para servir com os legendários e tudo. Eu falei para ele, irmão, você é um irmão que eu tenho muita vontade de roubar da sua igreja local, mas não vou fazer. Eu não sou desse tipo de pastor, amém, Paulo? Obrigado, Paulo. Só estou confessando aqui o pecado antes de eu pregar, aliás. O bloco de versículos aqui fala o bom combate. Diga, o bom combate. Olha só o que Paulo escreve para esse filho na fé, Timóteo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aqui fala, dentre eles eram dois, Himeneu e Alexandre. Mas, olha só, o versículo 18 fala, este é o dever de quem encarrego. Paulo aqui, um pai na fé, falando para um filho na fé, Timóteo, ele chega e fala, esse é o dever, eu te dou uma tarefa, eu te dou uma obrigação, é para você anotar, é para você não se esquecer, é para você sempre trazer isso à lembrança, à memória, Timóteo, porque isso aqui é a principal coisa da sua vida. E aí ele fala algumas coisas aqui muito simples, mas eu creio que nós precisamos nos lembrar disso. Ele começa então falando, segundo as profecias de que você antecipadamente fosse objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Diga, combate, firmado nelas o bom combate. Toda luta que você deve lutar, você deve ter uma base para a sua luta. Ninguém sai, a Bíblia fala que ninguém constrói uma torre sem calcular o preço. Ninguém sai para a guerra sem calcular qual é o custo da guerra. Esses dias, eu e o pastor Jussamar estávamos rindo dessa conversa toda de Brasil, Estados Unidos, e o Trump entra e não sei o que lá, e fala uma coisa e o outro fala. E aí a gente ficou rindo e falou assim, será que o Lula vai ameaçar o Trump? O Brasil deve ter poder de bélico, de guerra para 1 hora, de certo, contra os Estados Unidos no máximo, talvez. Então assim, nunca vai acontecer isso. Por quê? Porque ele não é insano. Porque você, para combater uma luta, para combater uma guerra, para sair a peleja, você tem que calcular o preço. Você vai lutar. Eu estava vendo aqui, quando eu cheguei, ele estava descendo o irmão do carro ali. Você luta jiu-jitsu, né, meu filho? Está aí no fundo ou não? Não? Só malha? Ele é personal trainer. Eu também sou. Pela fé eu sou. Ele desceu, eu olhei e falei, é o tamanho do cara. Ele andando. Você acha que algum dia na minha vida, olha para mim, eu vou caçar briga com um cara daquele tamanho? Mas é nunca. Por quê? Porque eu já calculei o preço, eu não sou idiota. Entendeu? Eu não sou, não. Sei lá, posso caçar briga com alguém pequeno. Paulo também é grande para mim. Não sei, não tem ninguém aqui assim. Estevão, posso tentar. Joga ele no chão, senta em cima dele, ele não se mexe mais. Mas você tem que calcular. E Paulo fala aqui o seguinte, olha, eu estou te encarregando aqui, Timóteo, de um dever.
segundo as profecias de que antecipadamente você foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Você tem palavras proféticas para a sua vida? Em algum momento da sua vida, você provavelmente tenha recebido uma palavra profética. Você tenha recebido uma palavra da parte do Senhor. Um dia alguém me falou, mas eu não tenho palavras proféticas. Eu falei, você tem um livro de palavra profética sobre a sua vida. Você pode nunca ter tido um profeta que chega e fala, eis que te digo, não sei, mas você abriu a Bíblia. Quando você abre, ela está cheia de palavras proféticas do Pai para você. E Paulo, esse pai na fé, ele encarrega o filho na fé de fazer uma coisa. Meu filho, você vai guerrear, você vai ter lutas, você vai ter batalhas, mas lembra de uma coisa: firme o seu passo, firme a sua postura, firme a sua confiança no meio dessas batalhas, nas palavras que você recebeu, nas palavras proféticas que você recebeu. Vocês são uma igreja jovem, e você, Videira Porto São Lúcio, tem que firmar-se no meio dessa batalha em que vocês estão envolvidos, baseado nas promessas que foram liberadas sobre vocês. Vocês não estão aqui por acaso? Você não precisa ter medo. Eu estou aqui há 28 anos. Governos vão, governos vêm. Democratas vão, republicanos vêm. E Deus permanece o mesmo para sempre. Ele permanece o mesmo. Nós temos nesse país um novo presidente que nós devemos sempre orar por ele. Sempre, independente de quem estiver lá, nós temos que orar por eles. Mas preste atenção, acima de presidentes você tem um rei sobre a sua vida. E ele governa, de acordo com o Salmo 90, 12, de eternidade a eternidade. 91, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. O Senhor permanece para sempre. Você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo de nada. Não viva com medo. O medo paralisa, o medo rouba. O medo vem roubar você. Por isso que a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora. Fora de quê? Fora do seu coração. Todo medo. Fora da sua mente. Todo medo. Então você está com medo, o que você tem que fazer? Se encha do amor de Deus. Se encha do amor de Deus. Porque quando o amor de Deus, e o amor de Deus que é o verdadeiro amor, amém? Quanto mais você se enche do amor de Deus, mais o medo sai. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Deus plantou vocês aqui. Deus colocou vocês nessa cidade. Vocês estão aqui com um propósito. Então lembre-se que esse é o dever que vocês são encarregados. Segundo a profecia que vocês foram objetos, pelejem, lutem o combate baseados nessas palavras. Escreva as palavras que Deus já falou sobre a sua vida. Muitas vezes você acha que profecia é só aquele reteté, né? Às vezes você está me ouvindo aqui e você fala, eu não tenho nenhuma profecia, pastor, sobre a minha vida. Então vou ligar para uma profeta lá no Brasil para mim ouvir o que Deus tem para me falar. Não, você pode abrir a Bíblia, ler o que está escrito aqui e anotar. Deus fala para mim. Porque a Bíblia é o grande eis que te digo de Deus. Muita gente gosta do eis que te digo do profeta. Mas a Bíblia é o grande eis que te digo que Deus fala para nós. Então, eis que te digo, filha minha, filho meu, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Eis te digo, você tem que falar amém, é uma palavra profética para a sua vida. Não temas, eu sou o teu Deus, não te assombres, eu estou contigo. Olha só, isso é uma palavra profética para a sua vida, e está na Bíblia. Então lembre-se, quando nós olhamos isso aqui, nós temos que nos lembrar que
toda luta nossa, no meio de toda dificuldade, no meio de toda incerteza, no meio de todo questionamento, nós temos que nos lembrar algo. O que Deus falou? Que eu vou ficar com o que Deus falou. Eu vou me firmar naquilo que Deus falou. Eu vou permanecer naquilo que Deus falou. Hein? Qual foi a última coisa que Deus falou para você fazer? Você tem que lembrar disso. Tem pessoas que vivem uma vida muito inconstante, porque elas não se atentam naquilo que o Senhor fala ao coração delas. Nós precisamos sempre nos lembrar. No seu casamento, quantas vezes o Senhor falou para você que essa mulher é a mulher da sua vida? Então você tem que firmar nisso. Me lembro de um irmão, muito tempo atrás, da nossa igreja. É bom de você ser pastor há muito tempo, é que você tem história, você pode contar tudo, ninguém vai... Mas ele está lá na igreja até hoje, ele assume isso na frente de todo mundo. Ele me chamou lá em casa, lá na casa dele um dia, me ligou e falou: estou saindo de casa, não aguento essa mulher mais. Falei: vamos lá. Aí cheguei lá, aí sentamos. Falei: por que você está desistindo? Não aguento, não sei o que lá. Aí quando ele falou, de repente eu falei assim: mas vocês já venceram tanto na vida de vocês? Aí ele assim: estou lembrando, pastor, o dia que eu não tinha nenhum centavo no bolso, ela era minha noiva, e ela me deu $20 para mim comer. Eu falei: aí, e agora você acha que não dá mais? Não, foi o aconselhamento mais lindo da minha vida, foi rápido demais. Eu falei: e aí? Eu falei: e agora? Agora vocês estão ricos, irmão, vocês têm 2 casas, vocês têm não sei o que lá e tal. Agora vocês vão desistir? Olha que bobeira. Ele: é mesmo, pastor, desculpa ter te incomodado, ter te chamado aqui em casa, pastor, nunca mais vai fazer isso. Falei: se você pensar em fazer isso, me chama de novo. Mas sabe, aquele dia, o que aquele irmão fez? Ele só lembrou. Ele só lembrou: Deus me deu essa mulher é um presente de Deus na minha vida. Sabe, muitas vezes nós temos problemas no nosso casamento porque nós perdemos o foco. Nós nos esquecemos de olhar o lado bom. Ah, pastor, não tem lado bom. Tem sempre um lado bom. Não sei nem por que eu estou falando de casamento. Mas Deus tem um propósito. Sabe, quando o casamento perde a honra, quando a família perde a honra, ela está fadada ao fracasso. Mas honra é a coisa mais fácil de reconquistar. Honra é só você começar a enxergar essa pessoa com os olhos de Deus. Então eu posso decidir olhar para minha esposa com os olhos naturais. Ah, ela não fez isso, ela não fez aquilo, ela não fez aquilo. Ou eu posso pegar e falar: Deus, eu quero te agradecer porque nós temos uma história. Nós temos uma história, nós somos abençoados, o Senhor nos uniu, o Senhor nos abençoou. Você pode reclamar dos seus filhos, você pode agradecer ao Senhor porque seus filhos são dádivas de Deus. Você oculta a família, então preste atenção, tudo é uma questão de você reconhecer o Senhor. Segundo aquilo que o Senhor falou, firme a sua vida nessas palavras. Não é bom que o homem esteja só. Ah, eu prefiro ficar só do que mal acompanhado. Idiotice. Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Aí fala: eu prefiro ficar só. Vai, fica só, idiota. Você prefere a sua palavra do que o que Deus falou. Vocês estão entendendo? Ah, eu não sei se isso vai dar certo, mas o que Deus falou? Ah, não sei, pastor, vou ligar para o profeta. Não, abre a Bíblia. E o que Deus falou? Ora ao Senhor: Pai, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer me dirigir? Segundo as profecias que você foi objeto, combata o bom combate. Preste atenção: combata ou combate, firmado nelas o bom combate. Fala assim: toda luta na minha vida tem que ser encarada. Não, vamos botar um pouquinho mais de Todd nas declarações aqui, um pouquinho mais de achocolatado. Fala: toda luta na minha vida tem que ser encarada com a palavra de Deus. Foi isso que Davi fez. Golias, você vem contra mim com escudo,
espada e lança. Eu vou contra você com uma funda e 5 pedras. Foi isso que ele falou? Não foi isso que ele falou. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus que você afrontou. Você viu? Você mexeu com ele. Eu vou contra você em nome dele. Eu vou me firmar na promessa que ele declarou. Se ele falou, essa é a verdade. Quantas vezes você não se sente amado? Combata esse bom combate com João 3,16. Porque Deus me amou tanto que ele deu seu único filho para morrer na cruz em meu lugar. Você está vendo? Você está combatendo o bom combate, firmado na palavra de Deus, na promessa de Deus, na profecia que foi liberada sobre a sua vida. É porque você acha que profecia é só aquela do reteté. Não, profecia é a palavra liberada de Deus para você. Vocês têm uma palavra liberada, várias palavras liberadas para vocês como igreja. Olha que coisa mais linda, irmãos. Olha o milagre que aconteceu, que Deus trazer vocês para esse lugar. Esse lugar é temporário, vocês vão comprar um prédio próprio, irmãos. Nem mesmo. Vocês vão comprar um prédio próprio. Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus não precisa do dinheiro de um milionário chegar aqui e falar, eu vou comprar. Não. Sabe, vou dar um testemunho para vocês aqui. Vinha conversando com o Marcelo, é tão bom quando a gente vai conversando essas coisas, a gente tem muito tempo na viagem, e aí a gente vai lembrando das coisas. Então contamos para ele o testemunho da compra do nosso prédio lá em Atlanta. Nós compramos um prédio por 385 mil em 2015, que vale mais de 5 milhões de dólares hoje. Nós devemos 200 e poucos mil daquele prédio. Nem casa você compra com 200 mil mais. E aí você me pergunta como? Milagre, porque a gente não tinha dinheiro para pagar um aluguel naquela época. Era 7.749, acho que é 0,60 o aluguel. Eu me lembro bem. A gente não conseguia pagar, eu me lembro bem. Era uma luta todo mês. E no meio do caos, Deus falou. No meio do caos, Deus liberou a bênção. No meio do caos, Deus proveu. No meio do caos, Deus abriu a porta. No pior momento financeiro da nossa vida, Deus nos deu a maior bênção para a nossa igreja. Como é que você explica isso? Deus. Só se lembra do que Ele prometeu. Então as nossas crianças aqui, os nossos jovens aqui, a Bíblia fala que você tem que honrar seu pai e sua mãe. Honrar é pensar bem, falar bem. Honrar é obedecer. Faz isso que Deus vai te abençoar demais. Faz isso que Deus vai te abençoar demais. Sabe, lembre-se disso. Segundo as profecias que você foi objeto, combata o bom combate. Combata o bom combate. E aí ele fala, firmado nelas. Firmado nelas, nas palavras que Ele liberou. Quais são as palavras que Deus liberou para a vida de vocês? Qual a palavra que Deus liberou para o seu casamento? Qual a palavra que Deus liberou para a sua família? Sabe, eu tive um momento difícil na vida do meu filho. Meu filho é uma bênção. O que Deus fez na vida do meu filho no último ano foi algo inexplicável. Meu filho acabou de se matricular para o telepresencial, seminário nosso. Mas em um ano, Deus revolucionou a vida dele. 9 meses, Deus revolucionou a vida dele. Mas eu me lembro que num momento difícil, um dia eu falei para ele, falei, olha, minha obrigação aqui é só te lembrar que Deus falou a seu respeito. Você não sabe, eu tenho testemunho de ser considerado 100% estéril. Não foi 100%, foi 99,9%. Deixaram 0,01 lá para falar que a medicina não erra. Então, esses dias eu estava mexendo lá em casa, na nossa mudança, eu achei o papel lá, o exame. Então, estéril. O médico me falou, nada pode ser feito. Essa notícia eu recebi no meu aniversário no dia 28 de setembro de 1998. Grande presente de aniversário. Mas como era meu aniversário, eu falei para o pai, pai, o senhor é meu pai,
Pai dá presente para filho no dia do aniversário e eu quero filho. Quero filho. Esse é o meu pedido. Esperei uns dias, contei para minha esposa, sofremos muito, não foi tão fácil assim. Decidimos um dia que nós iríamos, se nós tínhamos uma impossibilidade, e essa impossibilidade só podia ser resolvida com o poder de Deus, as pessoas precisavam ficar sabendo. Então nós começamos a contar para todo mundo. Todo mundo. Me lembro um dia que o carteiro chegou lá em casa. E ele perguntou, vocês têm filhos? Eu falei, não. De acordo com os médicos, eu não posso ter filho. Aí ele caiu o semblante assim. Falei, mas Deus vai me dar um filho. Aí ele, eu falei assim, tá lascado, né? Todo mundo. A gente falava, não. Não posso, eu tenho uma impossibilidade, mas Deus vai nos dar filho. Minha esposa teve um sonho, o sonho dela era ter uma menina. Tinha nome escolhido e tudo mais. Ela teve um sonho e Deus falou para ela, você vai ter um filho. E ela tinha um nome já para menina e menino, né? Eu não consigo entender muito a cabeça de vocês não, mas ela já tinha na cabeça dela. Ela ia ter um casal de filhos, ela tinha o nome para os dois. Desde a da adolescência. Era Tiago e eu esqueci o nome da menina. E Deus falou para ela, você vai ter um filho, é para colocar o nome dele Israel. No sonho ela acordou. Tinha mais uma parte do sonho que envolve a nossa sobrinha. Vou contar. O irmão dela não vai assistir não. Mas assista, é bom você ficar sabendo também. Deus falou para ela, eu te dei, nós temos uma sobrinha chamada Isabela. O irmão dela era louco para ter um filho, homem. E nasceu uma menina primeiro e Deus falou, eu te dei a Isabela para te consolar. Porque você vai ter um filho. E você vai colocar o nome dele de Israel. Ela acordou e me contou isso. Você acha que nós vamos dar esse testemunho para o irmão dela? Nunca. Eu falei, amor, ninguém pode ficar sabendo disso. Se foi Deus mesmo, você vai manter segredo. Não conta para ninguém. Então nós só contávamos a segunda parte. Deus falou que nós vamos ter um filho, um homem. E aí, isso foi em 98, o Israel nasceu em 2003. A ultrassom foi a melhor coisa do mundo. A ultrassom, chegamos lá, o médico falou assim, vocês têm preferência? Nós falamos, não, a gente já sabe. Vocês já fizeram ultrassom? Não. Deus falou com a gente. Aí ele, Deus já falou que é homem. Aí ele começou a passar assim, ele falou, opa, a perna dele está fechada. De repente ele abriu as pernas. Oh, é menino. A gente falou, a gente já sabia. Melhor ultrassom é o pai falando. Não tem igual. Mas por que eu estou te contando isso? No aniversário de um ano da nossa igreja, veio um irmão no culto pregar. Ele, pastor de uma igreja de negros lá em Atlanta, amigo meu. E ele estava pregando, ele parou e falou para mim, falou, quero orar por vocês. Ele colocou a mão na cabeça da Jaqueline e falou, você vai ficar grávida em dezembro, a confirmação será em janeiro e é menino. Isso foi no aniversário de um ano da nossa igreja. Ele falou, você vai ficar grávida em dezembro e a confirmação é em janeiro. Eu falei, meu Deus, aniversário de um ano da igreja, eu acabei de contar meu testemunho para ele que eu não posso ter filho, da impossibilidade e tal, agora ele está lançando essa profecia, se não acontecer, assim, passou milhões de coisas na minha cabeça. Mas quando ele falou, é menino, eu caí no chão. Nós temos até hoje na igreja testemunhos que estavam lá. Aquilo ali, naquela hora, foi uma profecia que foi liberada na boca de um homem. Mas sabe, nós já estávamos firmados na profecia que Deus tinha falado. Então talvez você nunca vá receber uma palavra profética de um profeta. Provavelmente vai, você é da videira. A gente tem muito profeta. Nós cremos em profecias. Mas se você nunca tivesse, você tem a palavra profética. Você tem as promessas do Senhor. Você tem Deus falando com você diretamente com a palavra dele. Você tem Deus liberando bênçãos sobre você. Você tem Deus falando, aquele que não poupou seu único filho, mas por nós o entregou, porventura não nos dará com ele, e de graça, todas as outras coisas.
Tem alguém aqui que só tem um filho? Só um. Tem mais nada, mais nenhum, só um. Ok. Se eu precisasse de uma cura, vocês dariam o seu filho para me curar? Tipo assim, olha, seu filho tem um gene especial lá, sei lá, o cromossoma que cura o Napoleão. Só ele pode curar o Napoleão. Você levaria o seu filho lá no hospital para ele morrer em meu lugar? Nunca. Agora, se você fosse louco bastante fazer isso, você me negaria alguma outra coisa? Depois, presta atenção. Você negaria alguma outra coisa? Eu não entendo como que as pessoas têm uma imagem errada de Deus. Porque se ele não negou Jesus, ele vai negar outra coisa boa? Se ele não negou entregar Jesus para morrer na cruz por nós, ele vai negar te abençoar, ele vai negar transformar seu casamento, ele vai negar abençoar sua família, ele vai negar os seus filhos caminharem nos caminhos dele para o resto da vida? Não, ele já falou isso. Você está vendo? Essa é uma palavra profética. João 3,16 é uma palavra profética. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a própria vida de Deus dentro de si, a vida eterna. O negócio é que muitas vezes nós estamos lendo a palavra de Deus apenas como um livro. Ela não é um livro, ela é Deus falando conosco. A palavra de Deus é Deus falando diretamente às nossas vidas. Não tema governos, você tem um rei. Tema circunstâncias. Você tem um rei que reina de eternidade a eternidade. Ele está sentado no trono. Ele está sentado no trono. Ele não sai do trono. Ele não perdeu o governo. Ele não perdeu o controle. Ah, pastor, mas minha situação está tão difícil. Lembra de quem ele é e clame a ele. Fala com ele. Peça a ele. Lá em Mateus 7, 24. Lição 2. Como ignorar uma completa lista de versículos que o pastor passou para você antes do culto. Sorry. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que a palavra está falando aqui? Aquele que ouve a palavra do Senhor e aplica na vida deles. Recebe a palavra na vida dele. Cadê o Adriano? Está aí? Pode ser você, sim. Pode vir, por favor. Esse Adriano serve. Irmãos, eu amo o Adriano. Ele é muito precioso. Se esse pessoal te maltratar algum dia, você me liga. Você está vendo um padrão aí, né? Confessei mais cedo, agora já estou atacando aqui. Perdão, Jesus. Achei que eu era certo. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha, esse as pratica, é porque você está achando que ele tinha que você tinha que cumprir todo o Sermão do Monte. Quando as pessoas leem o Sermão do Monte, você vai ler um padrão ali que é muito alto.
você vai ler um padrão ali que é assim, praticamente inatingível. Não, é inatingível na verdade, é a constituição do reino. E Jesus termina falando isso: aquele que ouve e não pratica, aquele que ouve e pratica é um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quero te fazer uma pergunta: quem cumpriu a palavra de Deus por completo? Jesus. Jesus cumpriu a palavra de Deus por completo. O Sermão do Monte, ele não estava falando de algo exterior, ele estava falando dele. Ele é o verbo de Deus. Ele estava falando de algo que ele cumpriu por você e por mim. A constituição do reino, ele estava mostrando: esse é o padrão. Esse padrão é inatingível. Por que é inatingível? Porque olha, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Se você for olhar aqui, olha só isso aqui: nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino. Não julgueis para que não sejais julgados. Você vai voltando aqui, você vai falando: meu Deus do céu, é coisa demais. Não andeis ansiosos. Eu fiquei ansioso essa semana só daquele não tomar pó. Fiquei ansioso quando atrasou o meu horário, quando eu perdi meu voo. Fiquei ansioso quando meu pagamento não caiu. Fiquei ansioso quando... Pois é, nossa, mas o padrão é muito alto. É muito alto. Tão alto que é impossível você cumprir, mas ele cumpriu. E aí ele chega e fala: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as dificuldades, vieram os problemas, mas ele está inabalável. A casa está inabalável diante das dificuldades, porque as minhas palavras o sustentam. É a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo: combate firmado nelas, as suas lutas, o seu bom combate. Jesus cumpriu todos esses requerimentos do reino. Jesus cumpriu todos esses requerimentos que ele mostrou, esse padrão que ele estabeleceu na Constituição. Recebeu? Essa é uma característica minha quando eu estou cansado. Eu enrolo as palavras. Qual que foi a palavra que me deu branco lá, meu filho, no top? Consumado. Jesus disse: está consumado. Eu parava, eu falava: consumado. Falei: isso mesmo, é isso mesmo. Então olha só, ele cumpriu tudo isso. E ele falou: ouve as minhas palavras e as pratica. Mas você vai praticar tudo? Você consegue praticar tudo que está escrito? Não. Então você tem que confiar naquele que praticou por você. Você tem que confiar naquele que cumpriu por você. Você tem que confiar naquele que morreu por você. Se ele morreu por você, você acha que tem alguma coisa que ele deixou de fora? Se ele entregou o filho dele por você, você acha que ele vai deixar algo de fora? Você acha que ele vai deixar o status migratório? Se ele vai deixar a proteção da sua família, a segurança da sua vida? Se ele entregou o filho dele por você, você acha que ele vai deixar o milagre de restaurar seu relacionamento de fora? Não, a resposta é não. Porque aquele que não poupou o seu único filho, mas por nós o entregou, porventura não nos dará com ele, e de graça, todas as outras coisas. É o que a palavra de Deus diz. Isso é uma profecia. Fala amém e recebe, filho. Isso é uma profecia. Escuta isso. Aquele que não poupou o seu único filho, mas por mim o entregou, porventura não me dará com o seu filho e de graça todas as coisas? Você está vendo? É só uma questão de nós combatermos o combate baseado com a base correta. E a base correta é aquilo que ele falou. E a base correta é aquilo que ele é. Pastor, mas e se aconteceu o que eu mais temo? Cuidado. Não tema coisas, não tema circunstâncias. Não precisa temer nem o Senhor, porque ele entregou o filho dele para morrer no seu lugar. Você é livre do medo, você é livre do temor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. No amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança
fora todo medo. Lança fora. Você não precisa viver na incerteza, porque você tem um Deus que é de um reino inabalável. Quase que eu falei babalável. Um rei de um reino inabalável. Um rei que tem um trono que está estabelecido. Quantos estão aqui? Não preciso fazer essa pergunta, porque talvez ninguém esteja aqui durante esse tempo que eu estou, né? Alguém mais de 20 anos aqui? Estados Unidos? Que isso? Mais de 25 anos? Glória a Deus, nós estamos juntos. Nós somos a jovem guarda da América. Mas esses dias alguém me perguntou: você, quantos presidentes já passaram aqui? Eu falei: sei não, vamos checar, vamos para o Wikipedia. Aí parece que foi Clinton. Foi Clinton, Bush ou Bush e Clinton? Sei lá, mas foi vem, Obama, pam, pam. E na hora que eu vi Obama aí, foi depois do Obama, quem foi? Foi o Trump, depois do Trump foi o Biden, agora o Trump de novo. Eu fui vendo aquilo, eu olhei e falei: diante de todas essas inconstâncias que eu vivi nesses 28 anos politicamente nessa nação, acima desses presidentes tem um trono constante, tem um reinado constante, tem uma graça constante, tem um amor constante, tem uma provisão constante. E Ele é o seu Pai. Ele é o Pai que no dia 28 de setembro de 1998, quando um jovem com 8 meses de casado, 6 meses, não sei, de casado, houve uma notícia que ele nunca poderia ter filho. Isso era a coisa que ele mais gostaria de ter. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de criança. E naquele momento, esse jovem casado, né, ouve essa notícia. Ele não tinha lugar nenhum para ir, a esposa dele estava dormindo lá no quarto. A vida dos dois já era muito difícil, muitos perrengues financeiros. Ele resolveu falar com o pai. Ele resolveu fazer um claim. Como é que fala claim em português? Eu nem sei. De companhia de seguro? Quando você... Hã? Não é reclamação. É quando você... Pedido? É, um pedido. Ele fez um pedido que subiu, passou do âmbito médico, passou do impossível e foi no trono. E lá no trono, o pai ouviu. E dia 21 de agosto de 2003, meu milagre nasceu. 21 de agosto. Dia 28 de setembro de 2003, foi um domingo. Meu aniversário. 5 anos depois, eu esfreguei o Israel na cara do diabo. Eu consagrei ele ao Senhor na frente da nossa igreja. Sabe por que eu te contei do milagre? Para te lembrar da conversa que eu tive com ele. No meio das dificuldades, das lutas, dos problemas, sabe o que eu fazia? Deus me deu você. Você tem palavra sobre a sua vida. Essa circunstância é mentirosa. Passou por um momento com depressão. Sim, a vida tem essas loucuras. Pois é, meu filho, vem cá. Nós vamos renovar a mente com a palavra do Senhor, porque Deus falou que você é filho dele. Deus me deu você. Você é um fruto do milagre. Vem cá, nós vamos combater essa luta, nós vamos lutar com isso aí, firmado nas promessas do Senhor. Seu casamento é uma obra de Deus.
Você só tem que firmar seu casamento, as suas lutas do seu casamento na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. Sua vida financeira está cheinha de promessas de Deus para a sua vida. Você só tem que firmar sua vida financeira nas palavras que o Senhor liberou sobre a sua vida. Quanto mais nós nos alimentamos daquilo que Deus fala, mais nós crescemos em graça e mais nós experimentamos os milagres. A questão é o que tem nos alimentado. Então, eu quero te desafiar nessa noite a ser intencional em alimentar a mente dos seus filhos com a palavra de Deus. Olha, as nossas células fazem isso maravilhosamente bem. A igreja, que as salas fazem isso, você viu que eu não falei salinha, né? As salas fazem isso de uma maneira maravilhosa. Mas sabe, isso ainda é limitado. Você tem que lembrar seus filhos: você é uma bênção de Deus na minha vida. Você é uma promessa de Deus na minha vida. Você é abençoado. Aí você fala: pastor, mas meu caso não é igual ao seu, que Deus falou lá. Deus falou também. Deus falou também. Deus falou para a sua família, Deus falou para os seus filhos, Deus falou para o seu casamento, Deus falou para a sua vida financeira, Deus falou para a cura física, Deus falou, está falado. A palavra foi liberada sobre a sua vida. Essa palavra foi liberada sobre a sua vida. Essa palavra se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus é o filtro. Toda e qualquer condenação passou por Cristo e a palavra e as promessas chegaram até nós. Você pode ficar em pé, por favor? Pastor Paulo, eu vou dar uma tarefa de casa para essa igreja. Esse é o culto da família. Achou a luz de novo? Cadê o Estevão? Volta lá. Estevão, segura a mão do Alan para mim, por enquanto. Eu amo o Alan. Que ele parece o John Lennon, ele parece. Olha lá, não parece? Eu acho. Acho que ele parece o John Lennon. Fisicamente. Esse é o culto da família. Quais as lutas que vocês têm enfrentado? Talvez seja financeira, talvez seja emocional, talvez seja de relacionamento, talvez seja sei lá o que. Mergulha na palavra de Deus. Escreva o que Deus fala para a sua circunstância. Escrevam. Sabe, meu filho saiu daquele momento terrível que ele viveu, sabe como? Palavra de Deus. Nós passamos a nos reunir todos os dias lá em casa. Tirávamos um tempo e falávamos: vamos ler, vamos declarar, vamos renovar nossa mente. Só isso. Por quê? Vai combater o bom combate firmado nas profecias que foram liberadas a seu respeito. Então, vocês vão escrever versículos referentes, versículos de promessas para cada área da sua vida que você vê que está debaixo de ataque. Talvez seu casamento não está como estava antes. Você vai escrever que Deus uniu, Deus te abençoou. Essa é a mulher da sua mocidade. Talvez tenha que escrever alguns versículos de Cantares, você sabe, né? Tem certas áreas da sua vida que precisam de alguns versículos de Cantares. Seus filhos, o que Deus prometeu, o que Deus falou, sua casa, o que Deus falou. Vai para a promessa da palavra e libera o que Deus diz, fala o que Deus diz, entra em concordância com o que Ele falou, porque quando você entra em concordância com o que Ele falou, sabe, naquele dia que eu recebi aquele relatório médico, eu não desonrei o médico de maneira nenhuma. O que eu fiz? Eu só passei, fui acima daquilo que era o natural, que era o real, que eu tenho um exame lá para comprovar, e eu cheguei diante do trono do meu papai e eu falei: hoje é meu aniversário.
Eu quero um presente de aniversário. Eu quero te falar, eu não poderia sonhar em ter um filho tão maravilhoso quanto o que eu tenho. Ele me dá tanta alegria. Ele me dá tanta alegria. Já me deu muita luta, mas ele dá tanta alegria. Então você vai escrever essas promessas. Eu queria orar por vocês agora. Também, Videira Porto St. Lucie, escreva as palavras proféticas que o Senhor tem para a vida de vocês. Ele plantou vocês nessa cidade. Vocês não vieram parar aqui por acaso. Vocês não são fruto de planejamento humano, circunstâncias humanas. O Senhor os atraiu para cá. O Senhor os plantou aqui. Vocês são uma igreja internacional. As nações se reunirão debaixo desse teto da Videira Porto St. Lucie. Vocês terão células em várias línguas. Em várias línguas. A língua não será barreira para vocês, porque o coração será um. A barreira da linguagem que destruiu Babel, para vocês não será problema, porque o Espírito é um, o coração é um, e a declaração, a confissão de fé é um. Vocês falarão a língua do céu, e vocês avançarão de uma maneira poderosa. Sua casa é abençoada. Seu casamento é pleno. Seus filhos são prósperos, são inteligentes, são felizes, são curados. Encha a mente dos seus filhos com a palavra do Senhor e com as promessas do Senhor. Lembra eles do que Deus falou. Pai, eu oro, Pai, por essa jovem igreja. E eu quero te agradecer, Senhor, porque nada do que aconteceu foi por acaso. O Senhor orquestrou de uma maneira tão maravilhosa e poderosa para plantar essa igreja nesse lugar. O Senhor plantou esse povo lindo aqui nesse lugar. E essa igreja é uma tocha, Senhor, para toda essa região. Essa igreja é como uma fogueira, onde pessoas de várias línguas vão chegando para cantar e louvar ao Senhor. Como se fosse vários luaus ao redor de uma fogueira, cantando cada um na sua língua. E Jesus é o fogo que está no centro, unindo todos dessas línguas, com um só coração. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Eu quero te agradecer por essas famílias. Eu declaro em nome de Jesus que o seu sangue está sobre